Então, nós vamos começando da relação entre gula e preguiça. A principal relação entre gula e preguiça está ligado com a questão da mente, ou estado de torpor, porque quando nós alimentamos, tiramos o ácido do nosso sangue. Logo, nosso sangue se torna mais alcalino. O pH do nosso corpo sobe. Logo, a motriz do nosso corpo passa para o estômago. Então, nosso sangue ele se concentra no estômago para funcionar a digestão, tirando assim o desvio da circulação, que antes estava voltada para o cérebro, fica voltada para o intestino. Dessa forma, explica-se o torpor, que é o fluxo sanguíneo diminuído para o cérebro. Se a nossa mente não está com seu potencial 100% ajustado, nós perdemos a capacidade de meditar e também perdemos a capacidade de rezar, porque a nossa alma fica pesada. É como se o cérebro fosse o centro da nossa alma. Assídia e gula, então, são primas. São dependentes da outra, por assim dizer, pois o escurecimento da razão, que deixa o homem sem capacidade de meditar, de rezar, deixa os seus atos limitados a coisas passivas e primitivas. Logo, os atos elevados de amor, de oração, de conhecimento, estão presos, incapazes de poder agir. Quando a gente come, principalmente no almoço, acontece o que nós chamamos de siesta, que é um período que o nosso corpo vai ter muito sono, por causa deste efeito da alteração do fluxo sanguíneo para o intestino. Dessa forma, o corpo cansa e sente sono, pois a mente quer descansar após estar saciada pelo banquete. Nesse período, a nossa comunhão com a verdade diminui ou se torna quase nula, principalmente se ficarmos acordados, porque essa limitação dos nossos atos faz com que o corpo e a mente, estando limitado, nós só conseguimos nos concentrar nas coisas vãs, como por exemplo depois do almoço, assistir um vídeo no TikTok, assistir a novidades do Facebook, assistir televisão, coisas que não consomem muita energia. E se a alma se deixa levar por essas tentações, aí que o perigo se torna ainda maior, pois um pequeno repouso traz tentações muito maiores, que torna o ser humano incapaz de sair daquele espírito de tentação. Então a noção do tempo, ela vai embora, e o ser humano acaba se prolongando naquela atividade fora de Deus, que esquece que precisa voltar para as coisas de Deus. E muitas vezes, perdido nesse caminho, ele perde o gosto pelas coisas de Deus. E para voltar tem que fazer todo um processo de readaptação, que é o jejum de dopamina. Certo? Por isso que se usa essa metáfora de que a assídia é o nascimento dos excessos. Eu também tenho um testemunho interessante relacionado com o hábito de jogos. Quando eu começava a jogar, eu não conseguia parar, pois o meu corpo estava em uma situação de limite. E essa situação de limite, de alerta, me prendia ao corpo, me fazendo querer mais aquilo que estava me matando, que estava me destruindo, já que eu não tinha capacidade de me voltar para as coisas elevadas. A gula, ela não é só enraizada na minha vida, mas na vida de várias outras pessoas, pois existe o fenômeno cultural, que é a própria gula da civilização, ou sistema de fast food, que torna tudo mais instantâneo, busca de prazeres imediatos, criando uma cultura coletiva de obesidade, não só de corpo, mas também na alma. Da mesma forma que o alimento nos causa anemia por não ter nutrientes, também o nosso espírito, pois só consome coisas que não traz nenhuma nutrição espiritual. Ampliando essa visão da cultura do fast food, podemos dizer que ele idolatra as coisas descartáveis e os prazeres instantâneos, onde o alimento com mais calorias, com mais gorduras saturadas, com mais fritura, são os mais agradáveis, porque trazem essa sensação de prazer imediato, mas espiritualmente e fisicamente a longo prazo causam diversos problemas, desde obesidade, desde diabetes, hipertensão, problema de colesterol. Então, é algo que parece bom a curto prazo, mas a longo prazo nos destrói, como todo e qualquer tipo de pecado. Essa analogia é um quanto interessante, que diz que o mundo moderno é um banquete sem fome, mesas fartas e coração vazio. O que isso quer dizer? Esse banquete sem fome quer dizer que as pessoas estão comendo e comendo, mesmo sem estarem com fome, sem seu corpo necessitar de toda aquela comida. E tendo assim mesas fartas, onde a comida sobra, onde a pessoa come mais do que ela necessita, então ela prepara mais do que necessita, para a comida sempre estar sobrando, pelo menos na mesa, dando ideia de que ele pode comer cada vez mais. E o que acontece com o coração é o contrário. Quanto mais a mesa está cheia, mais o coração fica vazio, sem palavras, sem profundidade, sem o alimento espiritual. E isso abre as portas para os problemas que o mundo gosta de destacar, como, por exemplo, a desigualdade social, a realidade do desperdício. Então a gente está mais preocupado com o alimento do que com a própria alma. Então o problema está não. Um ganha mais, o outro ganha menos, um tem mais comida sobrando, o outro não tem nada para comer. Então tudo se resume às discussões deste mundo. Então o rico não quer dar comida para o pobre não tem que comer e fica pedindo comida para o rico. E aí vai, entra naquele sermão de Lázaro e o rico. E não somente isso, cabe uma ideia em um debate sociológico que não é o meu interesse. Logo, essa vida de banquete é um convite para a vida do egoísmo, pois como nós já falamos, aquele que vive de banquete só sabe olhar para o próprio ventre, ou seja, uma metáfora para o egoísmo, tendo assim um sentimento de gula social do fast food que devora o próprio sentido do alimento, que antes era usado como uma maneira de comunhão, acaba se tornando apenas manifestação de desejo, uma manifestação de abundância e servindo apenas como troféu. Jesus venceu o demônio através do jejum, pois ele coloca o alimento sendo subordinado à palavra.
Ele não quis transformar a pedra em pão. Logo, ele venceu, além de ter enfraquecido o seu corpo totalmente para fortificar o seu espírito. Logo, isso mostra o quanto que Jesus era vigilante e estava preparando-se para aquele combate, como nós devemos. São Tomás de Aquino destacou 3 formas e dimensões para o jejum. O primeiro é que ele serve como remédio contra o pecado. O segundo, que ele é uma forma de elevar a nossa mente até Deus. Então, desenvolver a razão, o conhecimento, o autoconhecimento, o conhecimento dos céus, para poder inverter a ordem desse mundo. E terceiro, que é o mérito da penitência, que é servir como uma forma de purificação para poder a gente se penitenciar e alcançar méritos na salvação através da obediência. Na tradição da igreja nós temos o jejum penitencial, que é uma forma de reparar os nossos pecados. Temos o jejum eucarístico, que é uma forma de preparação para receber o corpo de Cristo. E o jejum ascético, que é uma forma de disciplinar a nossa vontade e fazer o desapego da carne para elevar os nossos sentidos. O jejum é uma forma da gente retornar à nossa origem, onde que a alma tem fome e sede de Deus, e não fome e sede do alimento. Então essa é o espírito da ordenação do jejum. Para a gente entender melhor, aquele que jejua é como um andarilho que não tem muita bagagem, ou que vai deixando sua bagagem. Ele aprende a deixar as coisas fúteis para trás. Agora a pessoa que não pratica o jejum, ela não vai conseguir deixar as coisas para trás, as coisas deste mundo. Então sua alma fica pesado. Ele pode desistir da caminhada ou diminuir muito a sua passada. Enquanto aquela alma que está leve, ela vai conseguir flutuar e alcançar as coisas do alto de maneira muito mais fácil, pois Deus vai lhe sustentar. E o seu corpo também se torna mais leve, mais capaz e mais cheio de massa magra, purificando as células do Nós ainda temos um tipo de fome a ser destacada, que é a fome emocional, que é para compensar vazios e afetos. Uma que é depressiva, muitas vezes ela busca um anestésico, algum remédio, para neutralizar essa dor espiritual. E se faz através de anestésicos existenciais, que no caso pode ser o alimento. Usar do prazer do alimento para anestesiar aquela dor, aquela carência, aquele vazio que tem naquela alma. Então, a gula é a forma dessa alma se manifestar e tentar controlar ou suprir aquela carência do sentido através da matéria do alimento. Isso acaba sendo um problema grave, pois o problema está no espírito, está na alma, está na forma de pensar. E ela está tentando se curar com algo material, que vai deixar esse problema só mais grave e não vai resolver nada. Essa alma que é gulosa e vive voltada para o mundo acaba confundindo a fome com a ansiedade. Então toda vez que se sente ansiedade, que é cada vez maior, ela vai comer mais. De tal modo que ela predispõe o seu organismo a desenvolver diabetes, por exemplo. E ela confunde o prazer com paz, então ela quer sentir a paz através do prazer da refeição. Então a gula se torna a oração daquela alma. Em vez de receber um dom de Deus, o homem se fecha para si mesmo para poder devorar aquilo que está na sua frente e tentar saciar o seu corpo como se estivesse saciando sua alma. Resumindo, podemos dizer que somente a vontade de Deus, ou a vontade de ser santo, é que é o verdadeiro alimento, que não apodrece. Todo o resto pode parecer saboroso, mas é apenas migalhas deste mundo e alimentos feitos de dopamina, que não trazem nada de bom a longo prazo, a não ser a perdição e o desvio daquilo que é Deus.